Hoje eu vou falar um pouquinho sobre caracterização fotoeletroquímica de óxidos semicondutores. Bom, para isso eu vou falar um pouco de alguns trabalhos que a gente vem desenvolvendo com óxidos semicondutores no nosso grupo de pesquisa. Então, nós sabemos que existe um grande problema com relação a resíduos de macromoléculas poluentes, como corantes, herbicidas, pesticidas, fármacos residuais, como antibióticos, hormônios. E, por exemplo, os corantes, quando são descartados de forma indevida, eles podem causar problemas como irritação na pele, vias respiratórias. Os herbicidas, que têm uma solubilidade elevada, podem chegar até águas subterrâneas e também causar problemas ambientais. E fármacos residuais, como antibióticos, podem causar resistência bacteriana, além de alguns hormônios que podem causar mutação em peixes, entre outros problemas ambientais. Então, como mitigar esses problemas, né? Então, uma das tecnologias que vem sendo estudadas e avançadas para esse tipo de tratamento em relação aos tratamentos convencionais de efluentes são os processos oxidativos avançados. E eles são classificados em dois tipos. Eles podem ser homogêneo, ou fotocatálise homogênea, ou fotocatálise heterogênea. Na fotocatálise homogênea, ocorre apenas uma fase, que pode ser sobre radiação ou sem radiação, com a geração do radical hidroxila através do ozônio, peróxido ou reagente fento. E na catálise heterogênea, nós temos aí a presença de um catalisador sólido, que seria os óxidos semicondutores, que a gente vai estudar aqui essas propriedades fotoeletroquímicas. Mas até chegar lá, eu vou mostrar algumas aplicações desse material sendo suspensos no meio reacional. Então, esse processo de fotocatálise heterogênea, ela pode acontecer com irradiação ultravioleta ou visível, a excitação. Aqui eu trouxe um esquema ilustrativo da estrutura de bandas de energia dos semicondutores. Existem dois tipos, os semicondutores intrínsecos e semicondutores extrínsecos. Nos semicondutores intrínsecos, nós temos aí a distribuição de cargas iguais de elétrons e buracos, e o nível de Fermi ele está aqui no meio do intervalo de banda proibida. Então, a gente viu no mini curso passado, com a caracterização de espectroscopia de Vervis, como determinar esse intervalo de banda proibida dos óxidos semicondutores. E agora a gente vai ver a parte fotoeletroquímica. Então, esse semicondutor extrínseco, existem dois tipos, o semicondutor do tipo N e do tipo P. No semicondutor do tipo N, a condutividade ela é pelos seus portadores majoritários, ou seja, em maior concentração, quantidade, os elétrons, que estão localizados na banda de condução. E o nível de Fermi ele se encontra aqui próximo à borda da banda de condução. No caso do semicondutor do tipo P, os seus portadores de carga majoritários são as lacunas ou buracos, que se encontram aqui na banda de valência, e o nível de Fermi está próximo à borda da banda de valência. Bom, então a fotocatálise heterogênea, um óxido semicondutor, seja do tipo N ou do tipo P, ele é ativado por uma fonte de radiação adequada, que tem que ser igual ou maior ao intervalo de banda proibida do semicondutor. Após a excitação, elétrons são excitados da banda de valência para a banda de condução, deixando uma lacuna de carga positiva, e pode ocorrer aqui, ocorre a recombinação dos portadores de carga, que é uma das principais limitações desse processo. Então, nos casos de degradação de macromoléculas poluentes, como a gente falou anteriormente, né, uma das aplicações, esses poluentes eles podem ser degradados tanto pelas lacunas, quanto por o radical hidroxila, gerado aqui pela oxidação do íon hidróxido adsorvido na superfície, e também pela geração de outras espécies reativas de oxigênio, como o O2 adsorvido na banda de condução, que pode reagir com o elétron formando superóxido. Então, esse é um esquema geral de fotocatálise heterogênea usando óxidos semicondutores. Aqui eu trouxe um exemplo do dióxido de titânio, que é um dos semicondutores que vem sendo bastante estudado desde estudos pioneiros de Fujishima e Honda, em que ele apresenta um intervalo de banda proibida em torno de 2,32 eletronvolts. E isso ele apresenta apenas 5% da radiação do espectro solar. Então, é uma das limitações desse material. Então, o que a gente busca são materiais em que tenham absorção na região do espectro visível, aqui em torno de 400 a 700 nanômetros.
porque é uma fonte de radiação abundante e sustentável, né? Então, dentro dessas limitações, a gente vem trabalhando com algumas estratégias para vencer tanto essas barreiras de eficiência, como a recombinação dos portadores de carga, quanto alguns problemas dos óxidos semicondutores mesmo. No caso de óxido de titânio, ele tem bastante propriedades atraentes, tem estabilidade, não é tóxico, mas apresenta essa barreira da absorção na região do visível. Então, eu trouxe aqui alguns trabalhos do nosso grupo em que a gente vem trabalhando com algumas estratégias desse material suspenso no meio reacional. Então, nesse caso desse trabalho, que foi desenvolvido por um colega do grupo, de uma defesa de mestrado, o professor Tadeu, eles investigaram a eficiência do fosfato de prata, que já é um material que tem propriedades também atraentes, como a absorção na região do espectro visível. Então, esse material ele tem intervalo de banda proibida em torno de 2,36 eletronvolts. E no caso aqui foi utilizada uma estratégia de suportar esse material em uma peneira molecular, a SBA15, que vai distribuir os sítios ativos, aumentar a estabilidade, entre outras características. Então, aqui a gente vê algumas caracterizações que foram realizadas, que a gente não vai entrar a fundo, né, que são todas realizadas em conjunto, estrutural, morfológico e aplicação fotocatalítica. Então, esses tratamentos de dados a gente também viu no mini curso passado, que é acompanhar a cinética de degradação por medidas de espectroscopia de UV-Vis. E aqui também eu trouxe outro trabalho, em que a gente utilizou esse catalisador suspenso no meio reacional, esse mais recente, que foi desenvolvido com tungstado de cobre, que ele também tem uma propriedade atraente, em torno de 2,2 a 2,45 eletronvolts. No entanto, ele tem a resistência de transferência de carga limitada. Então, a literatura tem buscado estratégias para vencer essas barreiras. Nesse caso aqui, nós preparamos um nanocompósito com argilomineral paligosquita, que além de aumentar a área superficial ativa para degradação, também melhorou a resistência de transferência de carga. Então, esse material ele foi utilizado suspenso no meio reacional para a degradação do antibiótico ciprofloxacina. Então, aqui está as cinéticas de degradação. E esse material também foi suportado na forma de filme, em que observamos características de diminuição de resistência de transferência de carga. Daí a gente vai entrar nessas propriedades fotoeletroquímicas dos óxidos semicondutores. Bom, então, dentre as estratégias que eu mostrei para vocês, que a gente vem trabalhando também com os materiais, esses materiais funcionais suspensos no meio reacional, que são os óxidos semicondutores, também temos essa estratégia de suportar esse semicondutor em um substrato condutor e usar em uma célula eletroquímica. Então, aqui está um esquemazinho representativo de uma célula fotoeletroquímica, em que o fotoânodo ou fotocátodo dele pode ser utilizado frente a um contraeletrodo, então um sistemazinho de 3 eletrodos, e ser auxiliado por uma fonte externa, que seria o potenciostato, que vai minimizar essa recombinação dos portadores de carga, que é uma das principais limitações do processo. Então, a utilização dos óxidos suportados na forma de filme, além de minimizar a recombinação e aumentar a eficiência fotocatalítica, também são atraentes para reuso do catalisador, que o reuso ele é facilitado nesse sentido. Então, aqui nós temos uma aplicação de fotoeletrocatálise. Bom, então, nesse sentido de células fotoeletroquímicas, a gente vai começar a ver teorias até chegar nas caracterizações desses fotoeletroquímicos. As células, elas podem ser montadas desses 3 tipos que eu trouxe para vocês. Então, dependendo da condutividade do semicondutor, que a gente também vai ver como observar que tipo de condutividade ele tem, se é do tipo N ou do tipo P, podemos determinar a aplicação desse óxido semicondutor. Então, ele pode ser um fotoânodo, no caso, um semicondutor do tipo N, e nesse caso aqui, ser utilizado frente a um contraeletrodo. Então, para um fotoânodo, a reação de oxidação da água vai ocorrer diretamente na superfície do semicondutor, e os elétrons serão coletados pelo circuito externo, onde vai ocorrer reações de redução. No caso aqui, para hidrólise fotoeletroquímica da água, é um exemplo. O fotocátodo, que seria um semicondutor do tipo P,
nós temos que a redução ocorre na superfície do semicondutor e a oxidação no contraeletrodo. E esse sistema também pode ser montado com os dois óxidos semicondutores, sendo o fotoânodo e o fotocátodo na mesma célula eletroquímica, os processos ocorrendo simultaneamente. Bom, então, para entender essas caracterizações, os estudos das propriedades dos óxidos semicondutores, nós vamos ver processos de transferência de carga na interface semicondutor-solução. Então, nesse estudo, a gente vai ver que podem ter caracterizações do estudo da resistência de transferência de carga, que a gente vai ver depois impedância fotoeletroquímica, e uma característica muito importante, um parâmetro-chave na caracterização de óxidos semicondutores fotoeletroquímico, é a determinação do potencial de banda plana, que nós também vamos ver uma técnica aqui. Então, observando esse esquema, nós podemos ver aqui, você imagina um óxido semicondutor, né, suportado na forma de filme, em que ele é utilizado aqui como fotoânodo. No caso, eu trouxe um esquema de um semicondutor do tipo N, frente a um contraeletrodo, em que ele vai estar aqui em uma célula eletroquímica, que aqui são os processos de separação de carga quando esse semicondutor é irradiado. Então, o que acontece quando o óxido semicondutor ele é imerso em uma solução eletrolítica? Porque esse sistema, os estudos são realizados em um eletrodo de suporte. Então, existem processos de transferência de carga do semicondutor antes da irradiação e após a irradiação e fechado o circuito. Então, quando o semicondutor ele é imerso em uma solução no escuro e em circuito aberto, deve ocorrer um equilíbrio termodinâmico entre o potencial de Fermi e o potencial redox do eletrodo de suporte. Então, lembra lá no início que eu falei do potencial de Fermi do semicondutor do tipo N, que ele está próximo à borda da banda de condução, não é isso? Então, eu mostrei do tipo N e do tipo P. Então, esse esquema aqui, ele é representativo para um semicondutor do tipo N. Então, no escuro, os elétrons desse semicondutor, eles são transportados para a solução até que ocorra esse equilíbrio entre os dois potenciais, e nisso vai ocorrer uma formação de uma camada de carga espacial positiva no bulk do semicondutor, que é a deficiência dos seus portadores majoritários. Essa camada de carga espacial gera um encurvamento da banda para cima e um potencial, e que é chamado de camada de depleção. Esses processos para um semicondutor do tipo N. Em condição de radiação, o que acontece? Os portadores de carga eles são excitados da banda de valência para a banda de condução, e ocorre aí um equilíbrio, uma diminuição desse encurvamento da banda com o equilíbrio da distribuição de carga desigual que estava aqui na superfície, e a geração de um fotopotencial, que a gente vai ver mais na frente, que caracteriza também demonstrar qual a condutividade desse semicondutor. Em condições ideais, para o semicondutor do tipo N, quando o circuito ele é fechado, os portadores de carga eles são transportados pelo campo elétrico que existe aqui na formação da camada de depleção. Então, os buracos eles são transportados para a superfície, onde vai ocorrer reação de oxidação, e os elétrons eles são coletados pelo circuito externo. Então, em condições ideais para um semicondutor tipo N, ocorre esse processo. Bom, aí eu trouxe aqui um esquema dos sistemas utilizados em experimentos fotoeletroquímicos, alguns que já foram utilizados pelo grupo. Aqui está uma célula fotoeletroquímica, então esses estudos eles são realizados em uma célula de 3 eletrodos, sendo o eletrodo de trabalho ele pode ser o fotoânodo, o fotocátodo, que seria o óxido semicondutor suportado na forma de filme, ele vai ser o eletrodo de trabalho. Quanto à preparação desses óxidos, nós vamos ver em um próximo mini curso com um colega do grupo, em que ele vai demonstrar os tipos de métodos para preparar filmes de óxidos semicondutores. E nessa célula é utilizado em relação com o eletrodo de referência prata-cloreto de prata, que geralmente também é utilizado um eletrodo de calomelano saturado, então depende do sistema que você montar. Um contraeletrodo, que seria um fio de platina, nesse caso, a maioria das vezes é um fio de platina, e um eletrólito suporte, que o eletrólito suporte aqui foi utilizado o
sulfato de sódio, que pode ser outros eletrólitos também. É muito comum ter eletrólitos de cloretos, mas geralmente quando se trabalha com óxidos metálicos pode formar complexos. Então, é muito utilizado o sulfato de sódio. E também pode ser utilizado tampão, tampão fosfato, acetato, quando você quer manter o equilíbrio do pH. Então, esse eletrólito de suporte ele tem que ser inerte na janela de potencial em que você vai trabalhar. Bom, essa célula eletroquímica ela é conectada a um potenciostato galvanostato, onde vão ser analisadas medidas de técnicas eletroanalíticas, voltametrias, cronoamperometria, potenciometria, entre outras técnicas. Acoplado a um computador com um software Nova, e ele é irradiado com um simulador solar ou outra fonte de radiação, dependendo da propriedade do óxido semicondutor em que você está trabalhando. Aqui eu trouxe um esquemazinho também da célula e o simulador solar que a gente utiliza aqui no laboratório Geratec, da UESP, em que também é uma fonte de radiação policromática conectada a um potenciostato galvanostato. Bom, então nesse sentido, eu mostrei alguns trabalhos em que a gente utilizou os óxidos semicondutores suportados em meio reacional, ou suspensos no meio reacional, perdão. E eu trouxe um trabalho em que a gente realizou já a utilização desse óxido semicondutor como fotoânodo, suportado em um substrato condutor, que seria o vidro FTO. E aqui a gente realizou estudos estruturais, em que a gente pode observar que também que o intervalo de banda proibida dele é em torno da região visível, como a gente havia mencionado, e morfológicos e fotoeletroquímicos. Então, no estudo de filmes, a gente também realiza análise não só de superfície, mas do corte transversal para ver a espessura do filme, que é uma característica importante também. Bom, então entrando nas caracterizações fotoeletroquímicas de óxidos semicondutores e levando em consideração esse exemplo do tungstado de cobre, que foi esse material que a gente trabalhou, eu vou mostrar aqui alguns resultados de caracterização fotoeletroquímicos. Então, nesse caso aqui, eu trouxe uma voltametria cíclica, voltomograma cíclico, em solução de sulfato de sódio, 0,1 molar, sob radiação policromática. Então, como a gente viu lá anteriormente, eu discuti algumas teorias de transferência de carga na interface eletrodo-solução. Então, a gente viu que para um semicondutor do tipo N, em condições ideais, após ocorrer esse equilíbrio entre os potenciais de Fermi e redox do eletrólito e o encurvamento da banda, gera um campo elétrico e, em condições ideais, os buracos são transferidos para a superfície, né, onde vai ocorrer reações de oxidação, e no caso vai ser uma fotocorrente anódica, e os elétrons são coletados pelo circuito externo. Então, como esse semicondutor, em teoria, era um semicondutor do tipo N, nós observamos aqui por esse estudo, foi realizada uma medida de voltammetria, que é medida de corrente em função do potencial aplicado, no escuro, sem radiação. Então, se não tem radiação, não tem esses processos de separação de carga, elétron-buracos, né, e não vai ocorrer reações de oxidação. Então, a gente não observa nenhuma reação, nenhuma fotocorrente. E sob radiação, nós vemos aqui uma densidade de fotocorrente anódica, então de potenciais para mais positivos, né? No sentido mais positivo, que seria um fotoânodo. Então, esse aqui é um tipo de caracterização. Antes de fazer essa medida, nós também podemos observar o potencial de circuito aberto do óxido semicondutor. Então, no caso de um semicondutor do tipo N, quando esse semicondutor é irradiado, ocorre uma injeção de elétrons na banda de condução, que vai fazer com que haja uma diminuição do potencial de circuito aberto para valores mais negativos. Então, aí você já consegue também determinar a condutividade do semicondutor, se ele é do tipo N ou do tipo P, que vai ser importante para determinar a sua aplicação, né? Esse insert aqui da figura também é uma voltametria, só que é uma voltametria linear, não é mais uma voltametria cíclica, e foi realizada com um chopper de radiação, que seria a luz cortada. Em intervalos de tempo, essa luz era ligada e desligada, e aí a gente pode ver que quando a luz é desligada, não ocorre densidade de corrente, como na teoria, né? Não temos mais os portadores de carga separados e disponíveis para as reações. Bom, então até chegar no estudo das propriedades, você também pode ajustar parâmetros desses óxidos semicondutores, aliados aos estudos estruturais e morfológicos. Então, aqui eu trouxe um exemplo
desse estudo do tungstado de cobre também que nós avaliamos o efeito da temperatura de calcinação, então da cristalinidade desse óxido semicondutor e da quantidade de camadas de deposição na hora do preparo do filme. Então, nós podemos observar, a partir do voltamograma cíclicos da figura 2, um aumento da densidade de fotocorrente para o tungstado de cobre a 500 graus. Então, aliado a outros estudos que já tinham sido desenvolvidos, nós observamos que o tungstado de cobre aqui em torno de 300 e 400, que só tem dados aqui em torno de 400, ele é amorfo. Então, os óxidos semicondutores amorfos, eles têm centros de recombinação, mais centros de recombinação, o que pode minimizar a eficiência, né, recombinando os portadores de carga disponíveis. Então, quando aumenta a cristalinidade, além de diminuir os centros de recombinação, também aumenta a geração da formação da camada de depressão, que a gente viu lá nos estudos teóricos das transferências de carga na interface. Então, com o aumento da camada de depressão e a diminuição dos centros de recombinação, nós temos uma maior densidade de fotocorrente. E no caso de formação de camadas, diferentes camadas na hora de preparo do filme, que a gente vai ver mais a fundo no próximo mini curso, também interfere na hora das medidas fotoeletroquímicas. Dependendo do óxido semicondutor que você trabalha, ele pode ter um coeficiente de absortividade diferente. No caso do tungstado de cobre, ele precisa de uma camada mais espessa para absorção. Então, aqui em torno de 2 camadas, ele já apresentou uma melhoria da resposta fotoeletroquímica. Aqui eu não trouxe com mais uma camada, houve uma diminuição da densidade fotocorrente. Aí, nesse caso, está relacionado à dificuldade desses portadores de carga, os elétrons, percolarem entre as partículas até chegar no substrato condutor e serem coletados pelo circuito externo. Então, também é um tipo de caracterização fotoeletroquímica. Bom, dentre essas caracterizações, existem outras técnicas além das voltametrias que podemos observar, que são a cronoamperometria, cronopotenciometria, entre outras. Então, eu trouxe aqui uma das comuns, que a gente também trabalha, que é a cronoamperometria, em que eu trouxe um exemplo de um trabalho recente também do grupo, desenvolvido pelo João Paulo, em que trata do melhoramento das propriedades fotoeletroquímicas do tungstado de cobre com o óxido de zinco, como heterojunção. Então, além dessas estratégias que eu falei anteriormente, de suportar o óxido semicondutor na forma de filme, também podemos formar heterojunção, que vai melhorar a resposta fotoeletroquímica. Então, nesse caso aqui, foi realizada uma medida de corrente em função do tempo, que seria a cronoamperometria. Então, aqui nós podemos observar também comportamento de um semicondutor do tipo N ou do tipo P. Para um semicondutor do tipo N, como é o tungstado de cobre e o óxido de zinco, então, essa medida ela foi realizada com a luz cortada também, um choper de radiação, ligando e desligando a luz. Então, ao ligar a luz, ocorre aqueles processos de separação de carga, então ocorre uma reação, uma densidade de fotocorrente anódica, com a injeção de elétrons na banda de condução. Com o tempo, essa corrente fica uma corrente estacionária, até desligar a luz, em que os portadores são recombinados e não ocorre mais a densidade de fotocorrente. Se fosse o caso de um semicondutor do tipo P, essa densidade de fotocorrente seria anódica, aqui para valores mais negativos. A partir desse estudo, nós também podemos observar a estabilidade de óxidos semicondutores, que é muito importante. Você vê se o material ele não sofre fotocorrosão no processo de análise. Então, que ele realizou em um tempo maior, em torno de 240 minutos, o óxido de zinco e a heterojunção. E ele pôde observar aqui uma melhoria da estabilidade para a heterojunção em relação ao óxido de zinco, com a formação dessa heterojunção. Então, esse aqui também é um tipo de caracterização. Bom, e aí a gente chega numa das propriedades muito importantes, que é a determinação do potencial de banda plana dos óxidos semicondutores. Então, como eu mostrei lá anteriormente para vocês, após esses processos interfaciais, ocorre essa condição de encurvamento da banda, geração do campo elétrico, camada de depressão.
Na condição de banda plana, as bordas da banda de valência e banda de condução dos semicondutores, elas estão planas mesmo, retas. Então, não ocorre a geração de densidade de fotocorrente, que é o que a gente vai ver com esse método inicial aqui, que é o chamado Gartner-Butler, em que ele analisa o quadrado da densidade de corrente, de fotocorrente, em função do potencial do eletrodo. Então, existem aqui alguns métodos diferentes para determinar essa propriedade dos óxidos semicondutores, e eu trouxe aqui 3 tipos mais comuns utilizados, né? Esse que é o primeiro que eu falei, Gartner-Butler, o método Mold-Schottky, que é a aplicação da equação Mold-Schottky, que determina a capacitância do semicondutor, e essa técnica ela é realizada por espectroscopia de impedância eletroquímica, e esse método de potencial de circuito aberto do eletrodo sobre radiação. Então, são alguns dos mais utilizados. Aqui, o que a gente mais utiliza para determinar, tanto pela facilidade de acesso da técnica, é o método Gartner-Butler, em que ele analisa o quadrado da fotocorrente em função do potencial aplicado. Então, o que esse método ele diz? Ele afirma, né, que a densidade de fotocorrente ela só será observada quando o potencial for maior que o potencial de banda plana do semicondutor. Uma vez que no potencial de banda plana, as bandas estão planas e você não tem a geração do campo elétrico, né, para o escoamento dos portadores de carga. Então, em condição de banda plana, você não observa a densidade de fotocorrente. Então, ele faz uma relação da densidade de fotocorrente com o coeficiente de absortividade do semicondutor e outras propriedades. Essa medida do potencial de flatband, ela também é importante para você determinar a posição de banda a posição das bordas da banda de valência e banda de condução dos óxidos semicondutores. Então, você elucidar aí o diagrama de bandas desses óxidos, que foi como eu trouxe um exemplo aqui, que a gente determinou para o tungstato de cobre. Então, a banda de condução ela pode ser aproximada do potencial de flatband, se observarmos essa equação, uma vez que esse número dos doadores aqui na banda de condução e doadores de carga, geralmente, para os óxidos semicondutores, eles são muito próximos. Então, esse segundo termo da equação ele é desprezível. Então, a banda de condução ela pode ser aproximada ao potencial de flatband, no caso do semicondutor do tipo N. Bom, aí, agora, nesse sentido, eu vou mostrar para vocês como determinar, com um estudo que eu já tenho realizado. Então, foi realizado esses voltamogramas lineares com Chopper de radiação em uma solução de sulfato de sódio, 0,1 mol por litro, e eu tenho os dados TXT, que foram coletados a partir da análise no potenciostato. Então, a gente vai analisar aqui no Origin para vocês verem como faz esse tratamento de dados. Bom, então aqui no Origin a gente vai fazer vou mostrar para vocês como determinar o potencial de banda plana pelo aquele método de Butler-Gartner. Eu tenho aqui um dado salvo já, você vem aqui em File, importar. Vou importar aqui o dado. Então aqui foi feita uma voltametria linear com Chopper de radiação, claro e escuro, em 1 milivolts por segundo e intervalo de 30 segundos de corte de radiação. Ó, os dados de voltametria linear, eles são medidas de corrente em função do potencial. Então, dentro dessa análise TXT, nós vamos pegar aqui a coluna de corrente e potencial e gerar um gráfico. Então, essa é a medida realizada. Então, a partir desses resultados aqui, nós vamos determinar o potencial de banda plana. Mas, seguindo aquela equação do método, o método ele diz que o quadrado da densidade de fotocorrente ele tem que dar uma curva linear, onde o potencial de flatband ele vai ser a extrapolação dessa parte linear.
Então, nós vamos fazer esse quadrado da densidade fotocorrente dessa medida. Vou só deixar aqui de lado um pouquinho. Então, para isso, você vem aqui no workbook. Set color values. Tá lentinho, mas vai. Então, aqui eu vou fazer a coluna C ao C ao quadrado. Então, é o quadrado da densidade fotocorrente em função do potencial e vou gerar o gráfico. Pronto. Então, esse é o gráfico que a gente vai trabalhar para determinar o potencial de banda plana. Vou até aumentar ele todo aqui. Bom, então, como eu disse lá no método, ele afirma que essa parte linear, a extrapolação da parte linear, é o que determina o potencial de banda plana. Então, como a gente viu lá, que na banda plana não tem um encurvamento das bandas e, consequentemente, não há a geração do campo elétrico para auxiliar no transporte, e não vai ter a geração de densidade fotocorrente, em teoria seria aqui no início de fotocorrente, né? Onde não tem a densidade fotocorrente, seria o valor do potencial de banda plana. Mas nós vamos fazer ponto a ponto para extrapolar a reta e determinar o valor exato. Para isso, nós vamos determinar... Deixa eu lembrar aqui. Nós vamos medir o valor de cada... Deixa eu ver aqui. De cada pico de fotocorrente anódico desse, e depois a gente vai fazer um novo workbook para poder gerar os pontos para o fit. Eu acho que eu vou primeiro aproximar para ficar melhor. Só um instante. Vou botar aqui essa lupa. Vamos fazer primeiro esses aqui, iniciais. Então, aqui a gente vai precisar de um caderninho e caneta para anotar os valores. Então, começando aqui bem do início de fotocorrente, então a gente vai determinar... Aqui, 89 é o valor da curva que a gente vai... Dos valores lá do workbook que a gente vai selecionar de cada ponto desse de pico de fotocorrente anódico. Então, vou anotar esse 89. Aí, vamos fazer aqui o das outras curvas. 115. Tá aqui o valor. 138. 163. 189. 212. 237. Então, agora eu vou tirar essa aproximação para pegar os outros lados. Eu vou fazer todos os pontos, porque essa curva ficou com menos pontos. Acho que foi a partir daqui. Não vai dar certo. Peraí. Não dá para me pegar aqui. 264 em torno. Aí você vai fazendo até o final, depois a gente vai botar os pontos para tratar o fit. 285. 308. 335. 360.
385. Falta mais um. 409. 433. Aí agora a gente vai diminuir aqui. Nós vamos abrir um novo workbook. Aqui, ó, New Workbook. Tudo bem até aí, pessoal? Eu vou copiar a coluna de potencial e corrente, abrindo um novo workbook. Ok. Então, nós vamos trabalhar só com essas duas colunas. Deixa eu só afastar aqui para a gente ver os valores. Pronto, aqueles valores que eu anotei são esses valores aqui da coluna, que a gente vai deletar as outras e ficar só com esses pontos que eu anotei aqui, de cada pico de densidade fotocorrente. Então, vamos aqui. A primeira foi 89, então eu venho até aqui o 89. Eu vou deletar esse, deixar só essa 89 até o 114. Deleta esse. Até o 137. Um instante. Bagunçou aqui. 137. O outro é 167. Deleta. O outro é 188. Hum. 212. Aí você vai deixando os pontos que você vai usar. 237. 262. 285. 311. 335. 335. Deleta esses. Tá acabando. 359. 386. 409. 409.
é o último ponto, 434. E esse último a gente deleta também. Bom, então a gente vai plotar essas duas colunas. Aqui com o line símbolo. Que vai juntar o outro gráfico, que era da quadrado da densidade de fotocorrente, que já foi plotado, né? Então, alguns ordens são diferentes. O meu, a propriedade é aqui. Então, ele é o gráfico C. Pronto. Então, aí tá os pontos em que a gente vai traçar o fit e a voltametria de varredura linear com choque de radiação. A gente vai só tirar deixar o segundo gráfico só com linha, não deixar a ponta em linha, que aí vai melhorar a visualização. Então, clica 2 vezes no gráfico. Então, eu vou escolher só esse aqui de voltametria linear e tirar o símbolo, deixar só linha. E no book 1, que foi onde eu coloquei os pontos, eu vou colocar esse símbolo redondinho que dá pra gente visualizar melhor. Okay. Pronto. Então, a gente vê os pontos em cada pico de densidade fotocorrente. E agora a gente vai pegar e fazer o fit linear para poder determinar o potencial de banda plana. Para isso, eu vou selecionar aqui o inicial e o final. Inicial e final. Venho aqui em análise. Fit linear. Open. O computador é lento, mas vai dar certo. Tá pensando. Ok. Pronto. Então, aqui nós podemos observar em que a reta deu um valor de r ao quadrado em torno de 0,99, então valor bom de correlação. Ó, 0,994. Então, o valor do potencial de flat band vai ser o valor aqui de extrapolação da parte linear, que é justamente esse iníciozinho de densidade de fotocorrente. Então, ele deu aqui um valor em torno de... Vamos dar uma olhadinha. Que corta o zero. Acho que não apareceu. 0,36, né? O potencial de banda plana. Então, tá aqui o valor que corta o X, né? 0,36 volts. Volts versus o quê? Prata, cloreto de prata, né? Que a gente está trabalhando com eletrodo de referência de prata, cloreto de prata. Então, aqui vai ser potencial em volts versus AG/GCL. Onde você vai ajustar os dados do gráfico. E aqui, desse lado, corrente. Densidade de corrente, no caso, né? Você tem por centímetro ao quadrado. Então, o eletrodo ele foi feito com área de 1 centímetro ao quadrado. Corrente. Aí você coloca, no caso, como foi ao quadrado, essa ordem da densidade de fotocorrente ficou bem baixa, né? Você inicia nanoampere, você coloca a unidade de ampere, centímetro a menos 2. A gente
coloca a descriçãozinha direitinho, pode fechar o gráfico e tratar de acordo com cada um gosta de ajustar os seus gráficos. Mas, em resumo, a determinação do potencial de flatband por esse método é feito dessa forma. Então, agora eu vou mostrar para vocês. Deixa eu ver se troca, ou eu tenho que trocar lá. Trocou a somática. Outros tipos de método de determinação dessa importante propriedade, que é o potencial de flatband. No entanto, o que a gente mais trabalha aqui seria esse método. Deixa só o meu computador pensar um pouquinho. Que o bichinho é devagar. Bom, então o que a gente viu lá na prática, né? Analisando os dados que saem das medidas do potencial estado transformados para tratamento no Origin, foi essa determinação aqui do potencial de flatband, e a partir desses valores nós podemos transformar esse valor de prata, cloreto de prata, para, deixa eu botar a ponteirinha, para determinar a posição da borda da banda de condução. E com o auxílio das análises de intervalo de banda proibida, nós conseguimos determinar a posição da borda da banda de valência. Então, a banda de condução é aproximada ao potencial de flatband, e a banda de valência você consegue determinar a partir desse intervalo que foi determinado anteriormente por medidas de espectroscopia de UV-Vis, né? Como a gente já viu anteriormente. Bom, então, como eu falei, existem outros métodos para determinar essa propriedade, que é o potencial de banda plana, além de outros tipos de caracterização. Daí a gente entra na espectroscopia de impedância eletroquímica, e também pode ser utilizada para caracterizar óxidos semicondutores suportados na forma de filme. Então, ela é uma técnica que se baseia na medida de resistência e capacitância. Então, ela é um modelo de capacitores e resistores fazendo um paralelo entre a química e a física, e que pode ser utilizado em várias aplicações, como polímeros condutores, baterias de eletrodeposição, sólidos iônicos, corrosão, mecanismo de reações heterogêneas, entre outros. Então, a impedância eletroquímica ela também pode ser utilizada para caracterização de óxidos semicondutores, utilizando um potencial-stato galvanostato, como a gente viu lá nas outras medidas também. Só que nesse caso ele precisa ter um módulo específico, que é chamado de módulo FRAR, que é a análise de resposta de frequência. Então ele precisa ter esse módulo para fazer esse tipo de análise. Então, as técnicas experimentais empregadas na investigação a partir de impedância eletroquímica, ela investiga a cinética e transferência de carga dos eletrodos semicondutores, além de outras propriedades, como esses métodos de capacitância para determinar o flatband que a gente vai ver. Então, essa técnica ela envolve a aplicação de uma perturbação do sistema. Então, vou perturbar o equilíbrio do sistema, que pode ser por aplicação de um potencial ou de uma corrente aplicada. E ela é uma técnica de resposta de frequência, então baseia-se na teoria de corrente alternada, onde a frequência é nula. A resistência de um circuito é definida pela lei de Ohm. Então, de acordo com a lei de Ohm, em que a resistência ela é a razão entre o potencial elétrico e a corrente elétrica, para medidas de impedância, se a frequência for nula, for diferente de zero, essa resistência vai ser equivalente à impedância. Então, assumindo essa equação. Bom, essas técnicas de impedância, elas podem ser divididas em dois componentes. No caso dessa representação do diagrama de plano complexo Nyquist, em que seria o componente imaginário e real. O imaginário, a impedância imaginária, é relacionado à parte capacitiva. E o real, a impedância real, seria esse Z', está relacionado à capacitância faradaica, em que a gente tem a transferência de íons que realmente participam do processo. Então, essa teoria, essa técnica, ela é representada por um diagrama de plano complexo chamado de Nyquist,
que está representado nessa figura 1, em que ele relaciona um circuito em série no intervalo de frequência. Bom, então, para um sistema de eletrodo-solução, na presença do processo faradaicos, desprezando o transporte de massa, observa-se a presença de um semicírculo no plano complexo correspondente. Então, aqui está a parte teórica de um diagrama Nyquist, né, ideal, em que a gente tem a presença desse semicírculo, que representa a resistência de transferência de carga no óxido semicondutor que está sendo analisado. Então, o comprimento dessa corda do arco, ela representa a resistência de transferência de carga. E existe outro componente dentro desse diagrama em que representa o transporte de massa, que seria esse impedância de Womburg. E aí, nessa parte, é transferência de carga e também pode ser analisado transferência de massa, dependendo da análise que você vai fazer. Então, esses dados, eles são ajustados em circuitos. Então, um circuito que ajusta uma série de sistemas eletroquímicos e que serve como partida para o ajuste de sistemas mais complexos é o circuito de Hendrix. Então, nesse sistema de 3 componentes elétricos, tem-se que o RE, ele modela a resistência do eletrólito utilizado, o CD, que modela a capacitância da dupla camada descrita na seção anterior, e esse componente RCT, que modela a resistência de transferência de carga entre o eletrodo e o eletrólito. Então, é um modelo de circuito que se adequa a diversos sistemas eletroquímicos, mas existem outros tipos de circuitos que podem ser aplicados e ser analisados dependendo do que você quer estudar dentro das propriedades desse material. Então, aqui eu trouxe um exemplo de um dado experimental de espectroscopia de impedância eletroquímica para um dado material, em que nós podemos ver a representação aqui do diagrama Nyquist, em teoria, né, que nessa parte nós temos o controle de transferência de carga, e aqui o transferência de massa. O eletrólito em si, que é utilizado, a interface eletrodo-eletrólito, ele tem a distribuição de sua resistência de carga, a distribuição da resistência de carga dos íons do eletrólito, em que esses íons eles podem apenas carregar a dupla camada elétrica e ser essa parte capacitiva de carregamento da dupla camada elétrica, ou ter a distribuição faradaica, que é o que vai medir a impedância, os que realmente participam do processo, ou de oxidação, ou redução de alguma espécie presente no eletrólito. Então, eu trouxe aqui uma representação real dessa medida, né, em que ele pode dar o semicírculo completo, mas geralmente ele não dá esse semicírculo certinho para esse sistema sólido-líquido, e que a intensidade da luz, ela também afeta na medida da resistência de transferência de carga. Então, aqui está representado medidas no escuro e sobre radiação. Sob radiação, essa resistência ela é menor, né, representada por esse menor semicírculo, uma vez que temos aí o transporte dos portadores de carga pelo circuito externo, o que diminui essa resistência de transferência de carga. Então, aqui eu trouxe um exemplo de um trabalho que a gente realizou, que eu mostrei lá no início da apresentação, em que a gente fez o nanocompósito de tungstado de cobre com argila poligosquita e também suportou esse óxido semicondutor na forma de filme e analisou por espectroscopia de impedância, confirmando a diminuição da resistência de transferência de carga pelo esse menor semicírculo no diagrama Nyquist e o aumento da densidade de fotocorrente, que seria a caracterização fotoeletroquímica. Então, além desse estudo de diminuição da resistência de transferência de carga, nós também podemos determinar o potencial de flat band por medidas de espectroscopia de impedância, que seria o método da equação Motte-Schultz. Então, esse método ele envolve medida de capacitância diferencial na dupla camada elétrica na interface semicondutor-eletrólito. Ele mede capacitância em função do potencial aplicado. Ele é um método bastante comum na literatura, mas que tem algumas falhas. Né? A maioria deles, eles dão valores muito divergentes, uma vez que depende do eletrólito que você vai usar, de várias características do óxido semicondutor, como rugosidade, superfície, entre outras. Mas, de uma forma geral, esse método, a capacitância total da dupla camada interfacial,
ela compreende as distribuições da capacitância do semicondutor e da capacitância da camada de Helmholtz do eletrólito, que estão em série entre si, como está representado nessa equação. Bom, então essa medida ela segue essa equação, em que mede a capacitância do semicondutor, ela é descrita em termos de permissividade do espaço, permissividade relativa, que seria a constante dielétrica do semicondutor, e se você conhece a constante dielétrica do semicondutor, você também consegue determinar, a partir dessa técnica, a concentração dos doadores de carga no óxido semicondutor, que seria um parâmetro também importante. Relaciona carga elétrica, concentração de doadores, constante de Boltzmann, temperatura, potencial do eletrodo aplicado relativo ao eletrodo de referência, que no caso a gente usa prata cloreto de prata, e o potencial de flatband, que é o que a gente determina. Então, essa técnica, ela mede em prática, em termos práticos, ela mede o inverso da capacitância em função do potencial. E ela é realizada geralmente em 3 diferentes frequências. E nesse caso aqui, eu trouxe a representação de uma característica que ela também pode dar, que é a condutividade do semicondutor. Então, a gente viu lá por voltametria que, a partir do potencial de circuito aberto, a gente consegue determinar se o semicondutor é do tipo N ou do tipo P. No caso dessas medidas de impedância eletroquímica, nós podemos confirmar a partir da inclinação da reta. Então, no gráfico do inverso da capacitância em função do potencial, quando essa inclinação tem um slope positivo, ele é um semicondutor tipo N. Se ele tem um slope negativo, inclinação negativa, ele é um semicondutor do tipo P. E essa extrapolação da parte linear representa o valor do potencial de banda plana. Então, aqui está um exemplo de uma medida prática dessa técnica de Motte-Schultz, que é o inverso da capacitância em função do potencial, que ela pode ser realizada em diferentes frequências e tem que divergir em um mesmo ponto, e pode ser determinado esses valores da concentração dos doadores de carga a partir da equação da reta nessa análise. Bom, então aqui está um exemplo do tungstado de cobre ainda, que é um artigo com a incorporação de prata nesse material, em que eu trouxe aqui essa técnica que foi utilizada para determinar o potencial de banda plana. Então, ele realizou com 3 diferentes frequências, 1 Hz, 3.16 e 10, e essas diferentes frequências, elas têm que convergir em um mesmo ponto, dando o valor de potencial de banda plana. E que eu realizei recente, também para esse material, foi realizada essa técnica, embora eu não tenha muito conhecimento ainda sobre ela, realizei em parceria com o laboratório LIEC, na UFSCar, CDMF, em que a gente fez essas medidas para o tungstado de cobre. Então, aqui para o tungstado de manganês, eu trouxe as 2 frequências que foi utilizada, convergindo em um mesmo ponto, mas tinha outra frequência também, porque eu não coloquei aqui. E obrigada. Existem outros métodos que a gente poderia discutir, mas esse eu trouxe os que eu mais tinha contato para a gente discutir hoje.